Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Câmara aprova projeto que regula redes sociais para crianças. Usina de cana é multada por morte de abelhas na região. Ribeirão Preto pode se tornar município de interesse turístico. Prefeitura de Ribeirão terá de garantir apoio a alunos com deficiência. Revide. A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou o projeto de lei 2628 de 2022, que trata da regulação das redes sociais para crianças. Apelidado de ECA Digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas razoáveis para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias. A oposição é contrária e promete obstruir a tramitação do texto por considerar que ele viola a liberdade de expressão e institui a censura ao criar regras para que as Big Techs com previsão de multas em caso de descumprimento. O projeto prevê regras para a supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para a verificação da idade dos usuários de redes sociais, o que atualmente é feito basicamente por autodeclaração. Como o texto original de autoria do senador Alessandro Vieira foi alterado pelos parlamentares, agora ele voltará ao Senado para nova fase de discussão. Pois é, né, Murilo? O que mais assusta, né, é você pensar que tem adulto que vai dizer que uma legislação para proteger as crianças viola a liberdade de expressão e é censura. Quer dizer, quando que alguém com uma razoabilidade mínima não vai entender o tanto que essas crianças estão desprotegidas, principalmente depois desse escândalo aí que aconteceu, que só se fala nisso, né? O uso de crianças, sexualizando as crianças, é um negócio assim aterrador, né? O país realmente não avança em algumas questões. Essa não é uma questão aí que estava pública, né, e que ninguém percebia, na verdade, né? Teve o vídeo desse influencer digital aí, o Felca, que levantou essa discussão, né, e que basicamente é a mesma polêmica de sempre. As Big Techs, as grandes empresas aí com as plataformas de áudio, de rede social, elas não querem nenhum tipo de legislação, elas querem dizer que quem publica, que elas não tem nada a ver com o conteúdo postado lá. O que a gente sabe que não é verdade, porque qualquer veículo de comunicação do lado de cá, do mundo antigo, offline, como a gente chama, é responsável por aquilo que publica, né? Nenhum veículo pode publicar afirmações racistas, misóginas, de discriminação de gênero e assim por diante. E muito menos com relação às crianças, né? Então, sempre volta esse argumento aí, mas parece que agora, né, vai acabar tendo aí devido a essa pressão aí da opinião pública, vai acabar tendo uma legislação para que isso pare de uma vez por todas. Revide. O Núcleo Pardo do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, obteve decisão favorável contra uma usina acusada de causar a morte de milhares de abelhas em Jardinópolis, na região metropolitana de Ribeirão Preto. A sentença emitida pela segunda vara civil local determinou o pagamento de 2,4 milhões por danos ambientais após a pulverização irregular de agrotóxico em uma plantação de cana-de-açúcar. Segundo o Ministério Público, a aplicação ocorreu em área inferior a 250 metros do manancial de água e vegetação sensível, em desacordo com a bula do produto. A investigação apontou que a deriva causada pelo vento atingiu um apiário, resultando na morte de ao menos 750 mil abelhas no dia 3 de janeiro de 2021. O prejuízo ao apicultor responsável foi estimado em R$12 mil. As abelhas são fundamentais para o equilíbrio ambiental, pois garantem a polinização de plantas que sustentam a biodiversidade e a produção de alimentos. A perda desses insetos compromete todo o ciclo ecológico que mantém a vida em equilíbrio. Parece que definitivamente as empresas não entendem, né, o tanto que... primeiro, assim, ver a quantidade de ações que são feitas com relação à questão das abelhas, né, o quanto que já foi divulgado isso,
E o cara mete agrotóxico e mata 750 mil abelhas e quer ficar quieto, impune. Então, a gente acabou de falar sobre a polêmica das Big Techs, né? E nós temos também essa polêmica da questão ambiental, que algumas empresas aí insistem em não observar e não cumprir a legislação. Revide. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou nesta semana a urgência do projeto de lei que dá título ao município de interesse turístico para Ribeirão Preto. Além de Ribeirão Preto, outras 69 cidades do interior paulista também podem ser classificadas como sendo de interesse turístico. Entre elas, Cássia dos Coqueiros, Colina, Colômbia, Cravinhos, Dumont e Taquaritinga. Para se tornar um município de interesse turístico, é preciso atender a alguns requisitos, como potencial e atrativos turísticos e serviços básicos de infraestrutura, como atendimento médico emergencial, hospedagem, alimentação e informação turística. Os projetos foram assinados coletivamente por 92 dos 94 deputados estaduais e buscam fortalecer o turismo regional como uma oportunidade de crescimento econômico e valorização das potencialidades locais. Os municípios de interesse turístico poderão receber apoio do Estado para desenvolver projetos na área. Atualmente, São Paulo conta com 144 MITs e mais de 300 milhões já foram investidos nessas cidades. Eu acho isso importante para Ribeirão, eu acho que Ribeirão tem Ribeirão já é uma cidade que traz muita gente da região, traz também de fora, né, no período de João Roque, no período de AgriShow, então acho que seria bem importante desenvolver essa questão turística do nosso município. Até porque o turismo, né, é uma maneira que o poder público tem com um investimento muito pequeno, né, de ter um alto retorno. Tem vezes que você divulga a cidade, mostra o que ela tem de interessante, e aí, né, os beneficiados são as cadeias produtivas, aí, o comércio, os hotéis, os bares, os restaurantes. Revide. A Justiça determinou que a Prefeitura de Ribeirão Preto disponibilize profissionais de apoio pedagógico e cuidadores a todos os alunos com deficiência intelectual das 146 escolas municipais. A decisão que transitou em julgado em 12 de agosto impede novos recursos e prevê multa de R$ 300 por dia, limitada a 30 mil por estudante não atendido. Em 2024, a rede municipal registrava 1.330 alunos nessas condições. O apoio deverá ser garantido por sala de aula durante todo o período escolar, mediante apresentação de laudo médico, psicopedagógico ou pedagógico. A ação teve origem em reclamações de pais sobre a falta de assistência especializada, situação que, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, o da pessoa com deficiência e a Constituição. Em nota, a Secretaria de Educação disse não ter recebido oficialmente a decisão, mas informou que há licitação em andamento para ampliar o quadro de apoio e ressaltou que o atendimento já conta com equipe multiprofissional. Super importante isso, né, Murilo? Porque você imagina 1.330 alunos, né? É muita gente, e cada vez mais a gente vê que a sociedade está identificando crianças com problemas, né? Que precisam ter um acompanhamento diferenciado, né? Então, só que o poder público tem que se preparar para isso, né? Porque são mais 1.000 professores, né? Talvez especialistas a mais que a rede pública poderia contar, né? E o município precisa ter aí uma gestão financeira, orçamentária bastante positiva, né? Para conseguir atender aí essa demanda, que é uma demanda justa, né? Porém, uma demanda muito cara. Revide. E o Paulo Apolinário vai nos contar agora os principais destaques da Revide desta semana, que circula na versão digital. Olá Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, abordamos a ocupação do Lar Santana na Vila Tibério. Os manifestantes denunciam o abandono do prédio e exigem que o local seja transformado em um memorial em homenagem à Madre Maurina, freira torturada pela ditadura militar em Ribeirão Preto. Já na entrevista da semana, falamos com Fabiana Mori, pesquisadora da USP que analisou, em uma extensa tese de doutorado, os desafios sociais, urbanísticos e ambientais da expansão da região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana a todos.
Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidcast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide.